Senhor, amados, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma, né? Não para de chegar a mensagem. Nós estamos sendo mais solicitados, né? Agora, mas estamos aqui para fazer o que Jesus mandou. Doutrina dos anjos, chegamos, né? Finalmente, vimos algumas coisas sobre anjos nesta matéria. No finalzinho, ou entre elas, um capítulo ou outro, eu vou colocar sobre o que alguns apócrifos falam sobre os anjos, certo? Eu vou falar sobre isso também. Então, um livro apócrifo, ele não é um livro proibido. Livro apócrifo, ele é um livro que vai ser somente para que você leia como uma história de ficção. Porque, na verdade, eles não passaram nas regras que nós vimos no curso de bibliologia, né? Já passou essa aula, mas vocês podem achar lá no YouTube. E vocês vão ver como era o critério para selecionar o livro, né? Quem é que entra, quem é que não entra e tudo mais. A data dos livros é também imprescindível. O conhecimento dos apóstolos sobre aquela pessoa e o não reconhecimento dava justamente automaticamente o cancelamento. Então, muitas pessoas questionam, por que não entrou os livros apócrifos, né, e tal? Porque, primeiro, apócrifo não é falso, certo? É de duvidosa, certo? De pessoa duvidosa ou anônima. A palavra apócrifos é oculto ou falso, né? Então, como os apócrifos que têm genuinamente, são verdadeiros, realmente foi escrita naquele século, mas não foi pela pessoa que está ali dizendo, por exemplo, o Evangelho de Tomé não escreveu, certo? Então, está lá dizendo Tomé. Por quê? Porque alguém que não era conhecido escrevia e botava no nome de alguém conhecido, por isso apócrifo, né? Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Vai chegar a matéria e aí vocês vão desfrutar, porque tem coisas curiosas, certo? Tem coisas curiosas. Mas, porém, tem livros seculares de catecismo, de questão cristã, que creio que não vai entrar aqui, só se tiver alguma coisa com relação à matéria. Mas o Didaquê é um exemplo de um livro que fala muita coisa, inclusive regras sobre como batismar, né? Dar o batismo, né? A prioridade era no das águas correntes, né? E depois vinha a água parada, a água limpa de preferência, depois a água suja e assim vai. Você veja que na África é difícil você achar um rio, né, na época de seca, e eles cavam na terra e acham água, né? E a água é barrenta, né? Claro, cavando não é tão cristalina assim, eles são batizados na lama. E tem gente dizendo, glória a Deus, está chovendo. E aleluia, né? Por isso. Então, amados, eu estou aqui para falar sobre a doutrina dos nossos conservos angelicais, que são chamados de anjos, né? Vamos ver. A paz do Senhor, irmão Marcos Lima, de Parnamirim, acompanhando. Muito bem, amado. Divulga aí o nosso trabalho, que vamos estar aqui no grupo fazendo. Estamos no Periscope, certo? Também. Só que o Periscope é mais cedo. Você acha, estando em qualquer internet, você acha. Ele é mais focado nas lives ao vivo do que o Face, mas estamos aqui para fazer os estudos nesse maravilhoso grupo. Um abraço, irmão, a paz do Senhor. Então vamos falar agora sobre os anjos, né? Aqui, primeiramente, uma introdução para a gente fechar assim o raciocínio. Vão chamando aí, compartilhando essa live. E nós estamos aqui para ver que, principalmente, os anjos, eles aparecem muito, mas não poucos, no Novo Testamento. Mas você veja que os pregadores, eles pregam mais no Antigo, né? Mas no
No Antigo Testamento, eles aparecem 108 vezes. No Novo Testamento, eles aparecem 175 vezes. Liga aí. É muito mais, muito superior ao do que do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né? Mas as passagens ficam para você comprovar. A Bíblia, ela não centralizou a mensagem. Nós sabemos que a mensagem da Escritura, ela é cristocêntrica. Então, é o centro em Cristo Jesus e não em anjo, né? Mas vocês sabiam que livros sobre anjo vende mais do que livros sobre Jesus? Então, tem coisas que a gente vê que é balela, e você não deve dar ouvidos a tudo que o povo fala sobre anjo. Por exemplo, o anjo segurou a bandeja, o anjo trouxe um martelo e uma caneta, são símbolos. Literalmente, você não pode admitir uma coisa como essa, porque realmente ali você tem que entender, interpretar como uma profecia com teor simbólico, né? O anjo é um espírito ministrador, tá lá em Hebreus, e ele não vai, de maneira nenhuma, chegar... Em outro vídeo eu também falei sobre a comida dos anjos, né, que aqui eu posso dar uma lapidada, no Salmo 78, versículo 25. E você veja que em outras passagens os anjos comem, né? Tem vídeo sobre isso já. E aqui é um estudo mais geral. Então, amados, vocês têm que entender que não pode faltar. É uma das doutrinas essenciais. E eu vejo gente dizendo, eu não... Sim, com certeza, os anjos possuem tamanho diferenciados, certo? Por quê? A minha fundamentação está na própria criação de Deus, que ele não cria nada igual. Vocês veem alguma coisa igual? Tem gente de estatura diferente. Nós fomos criados semelhante aos anjos, um pouco menor. E a diferença da criação de Deus é tremenda. Porque, veja bem, os anjos, eles começam a ter essa questão da estatura. Veja que o símbolo para anjo é estrela, né? Então, as estrelas da mulher, né? Lá da mulher e o dragão, lá em Apocalipse, você veja que tem uma coroa de 12 estrelas. Ali eram anjos, né? Então, poderiam ser anjos, poderia ser tribos ali, certo? No caso ali, as 12 tribos de Israel, que são os mensageiros, mas você veja anjo lá em Isaías, no livro do profeta, você veja que a estrela, você veja lá no livro de Jó, ele vai falar, quando as estrelas de Deus vieram se apresentar e louvar e se regozijar. Então, e Deus fala que as estrelas divergem de luz. Então, a aparência das estrelas, o brilho das estrelas são diferentes. Então, pode ser perfeitamente aceitável, a estatura não é básica para Deus criar todo mundo feito um robô, não. Então, diferenciados do tamanho, sim, tá certo? E aí a gente vai vendo as razões, que é muito difícil de a gente ver detalhes sobre anjos, os anjos, é que a Escritura não deu prioridade aos anjos. Claro que é Cristo. Você veja lá de Gênesis 3:15 em diante, é Jesus, né? O contexto angelical sempre tem Deus ou Cristo como o seu ponto central, que você vai ver lá no Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 3, né? Que veja que tinha Atenais e tudo mais, mas quem estava sentado no trono era Deus. Então, no foco, não era só o anjo. Então, não tem assim um capítulo que fala de anjo, entendeu? Não tem. Apocalipse 4, do 7 ao 11 também. A maioria dos aparecimentos de anjos é fugaz, sem ser provocada nem premeditada. Vai aparecer um anjo. Não diz assim, né? Então, com certeza, é uma coisa que realmente a gente tem que entender. Você é servo, você é serva, e eles são conservos. Então, eles não foram focados na Escritura e não tem um capítulo sobre isso, né? Já os apócrifos, tem uns livros apócrifos que têm capítulos inteiros sobre anjo. E você veja que, em certo ponto, faz sentido, certo? É uma fonte de informação, sim, mas não é uma
forma de você viver aquilo. Você não pode confiar neles. Porque eles não passaram e não estão dentro da Bíblia. Uma coisa é você ajudar e a Bíblia dizer, bate. Aí você pega. Outra coisa é a Bíblia dizer, está totalmente contra. Entendeu? Aí você não pode aproveitar nada daquilo. Mas veja que num dos livros, que é citado do Apócrifo, vez ou outra vem à memória, eu ando investigando, tem um que foi perfeitamente plausível, que é o livro de Enoque, aonde, naquela passagem que diz na Bíblia, a terça parte dos anjos caíram, diz lá num capítulo do livro de Enoque, Apócrifo, certo? Ele diz que realmente Satanás queria, mas disse que não ia levar a culpa sozinho. E que fizesse um acordo com ele. E 7 arcanjos, se eu não me engano, tem os nomes lá dos arcanjos, fizeram um pacto, um acordo com eles. Se um cair, o restante cai. Você veja que caíram tudinho, né? E a fidelidade de um demônio com outra é tremenda, mas a rivalidade também é muito mais. Por quê? Porque os seres humanos, quando Deus ganha para ele, os demônios ficam sem espaço. Então não tem... o prazer deles é estar dominando as vidas dos seres humanos, agarrado ao espírito, né? Ah, tem várias. Categoria de anjo tem várias. A gente vai falar mais para frente, mas querubim, serafim, tronos, potestades, certo? Dominações, soberanias. Então tem várias categorias dos anjos, certo? Várias. E aí mais para frente com detalhes a gente vai, que aqui é bem introdução, mas tem várias categorias dos anjos, né? E aí varia de asas para sem asas, ele voa sem asas também, tá certo? Mas a asa mostra agilidade na função, que Deus quer que tenha uma certa agilidade. A maioria dos aparecimentos de anjos é fugaz, não é premeditada, tais manifestações confirmando como verdade, mas nunca produzem em si mesma. Quanto aos anjos já mencionados, é sempre para informar-nos qual a respeito de Deus, o que ele faz, como ele faz, bem como que ele requer. Há detalhe de que o nome dos originais, nos originais, não aparece o nome Miguel. Miguel é o nome de um dos arcanjos, não tem só esse, certo? Registrado na Escritura, ele aparece como arcanjo, mas tem passagens que dá a entender, como o de Lucas, eu sou um dos que assistem na presença de Deus, Gabriel dizendo isso, que assistem, quer dizer que está diante da presença de Deus, e outras passagens diz que quem está na presença de Deus, ou é serafim, querubim ou arcanjo, certo? Então, a questão aí é, Micael não é o nome Miguel, é Micael, no caso, seria Micael. Então, Micael é o de Deus, né? Ele vai passar para o nosso idioma, o latim, que vem do latim, o português, né? Vai passar para o nosso bom e velho português do Brasil como Miguel. Então, Miguel está perfeitamente, vocês não deixem de usar, mas a questão é que nos originais, Miguel não é só o único arcanjo. A palavra Lúcifer aparece na Vulgata Latina 6 vezes ou 7 vezes, certo? Então, Lúcifer é o nome dele, certo? É o nome do Beuzebu e diabo, Satanás, o que você quiser. Agora, veja que, como é que você sabe disso, pastor Wallace? Porque o nome, como substantivo, você sabe que todo nome próprio é um substantivo. Ele não vem com artigo antes. Ele não vai dizer o Wallace Kandahar. Ele não vai dizer isso. E sempre antes de diabo, Satanás e Beuzebu vem o artigo. Então ali não é o nome próprio dele. E algumas pessoas ficam dizendo que sim, ali é. Não é. Então, o substantivo nunca vem precedido de artigo, certo? Isso é regra de português. Então, na nossa língua, nunca você vai ver. E lá aparece
a estrela da manhã. Na interpretação, mas no original você não vai ver. Você vai ver simplesmente dizendo assim, Lúcifer. E que se baseou pela Vulgata Latina, vai estar lá no livro do profeta Isaías. Se eu não me engano, capítulo 7. Ele vai estar aparecendo Lúcifer, né? Então, não tem nada a ver com a gente achar que esse é o nome dele. Não, tem um vídeo também sobre isso. Tem tecnologia já, e a gente vai ver aqui também. Mas olha só. Então, não tem como a gente chegar e dizer certas coisas sobre anjos. É maravilhoso esse estudo. A ênfase primária é no Salvador. Então, não creio em tudo, como eu já falei. A Bíblia afirma que os anjos foram criados por Deus. Houve época que não tinha anjo, certo? Você veja que Deus disse, no princípio criou Deus os céus, incluindo os anjos, e a terra. E silencia, no versículo 2 já está tudo destruído de novo. O que dá a entender a queda de Satanás. Bagunçou tudo. E até hoje o diabo tenta dominar a terra. Mas enquanto tiver, por questão de... tem uma regra que toda vez que Deus faz um plenário, uma reunião de anjos, o diabo se apresenta. Você presta atenção lá no livro de Jó, no livro de Zacarias, né? E veio o diabo junto. Sabe por quê? Porque ele considera-se um direito adquirido. Então, quando ele vem falar, pode mandar mais. Depois eu respondo. O que acontece? As pessoas vão vir com essa ideia de que ele não tem esse direito. Ele acha que tem e Deus chegava simplesmente e dava corda, né? De onde vem Satanás? Eles de passear pela terra e rodear por ela. Fazendo o quê? Perambulando, examinando e espiando as pessoas. Agora, viste o meu servo Jó? Ora, se ele estava perambulando pela terra, né? Viste? Vi. Mas ele teme o Senhor à toa. Então, começou um diálogo. Esse diálogo não é no céu. Pode olhar lá que ele estava oferecendo holocausto. E como era holocausto, todo holocausto é na terra, até o da cruz. Certo? A cruz lá, Jesus se ofereceu em holocausto perfeito, está lá em Hebreus, foi na terra. Então, Jó não é diferente. Eu não posso pegar aquela passagem, um contexto isolado e dizer, foi no céu. Não. O diabo, depois que foi expulso de lá, ele não teve mais acesso. Então, não precisa, para falar com Deus, não precisa do diabo estar face a face com Deus, tem que estar lá no céu. Não. A nuvem se abriu, ele viu Deus e Deus viu ele e começou um diálogo. Pronto. E aí, você veja que havia unicamente antes disso, da criação dos anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ponto. De acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Né? Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A criação inclui coisas invisíveis, assim como coisas visíveis. Os anjos estão entre as coisas que são invisíveis. Certo? E aí entra alguns alertas e que eu vou lhe dar. Não acredite em tudo que você veja nas redes sociais sobre anjos também. Não acredite em toda a teoria, não. Teve gente que chegou e disse, eu não acredito que anjo existe. Ora, se você não acredita no arqui-inimigo de Deus, que é o diabo, porque se não acredita em anjo, não acredita no demônio, você vai acreditar em Deus e quê? Entendeu? E as pessoas começaram a dizer para mim abertamente, eu disse, amado, isso é a doutrina essencial. Não pode você deixar de acreditar. Se você não acredita nisso, você não acredita no restante. Não tem como. E aí as pessoas começaram a perguntar se existia anja. Anja. Não existe anja, certo, irmão? Não existe feminino para a palavra. Então vamos ver por quê.
Já falei que ele ia aparecer 108 vezes no Antigo Testamento, anjos, e 175 vezes no Novo Testamento, né? Abrange um exército de seres espirituais a respeito de quem as escrituras dão testemunho abundante, ainda que não em detalhes, né? Mas cuja existência e ministrações têm sido estranhamente negligenciadas nas obras de teologia. Bem estranho mesmo isso, viu? Na palavra hebraica malak e da palavra grega angelos. Vem a palavra anjo da nossa língua. Em qualquer caso, a palavra significa simplesmente mensageiro, por isso que raras vezes se aplica a homens, certo? Homens de Deus ou mulheres de Deus. Por que, pastor, mulheres de Deus? Porque anjo não tem sexo. Então, se é um mensageiro, existe a mensageira em todas as áreas. Se você vê isso daqui como a palavra mensageiro masculino, beleza. Certo? Mas tem a palavra feminina também. Das 6 passagens que fala sobre Priscila e Áquila, das 6 passagens que fala sobre Priscila e Áquila, das 6 passagens, 4 Priscila vem antes de Áquila. 4. Indicando que a posição dela era superior a dele. Certo? Então, devem vigiar nisso daí. Agora, se a igreja não quer aceitar, não vá contra a igreja. Certo? O que eu estou falando aqui é um estudo pautado na escritura. Então, eu levo com seriedade isso. Mas sempre tem alguém que vai discordar. Fiquem à vontade para discordar. Certo? Se vocês concordarem, dê o joinha aqui, se inscreva no canal, que vai estar também no YouTube, também dê seu like aqui, gostei, maravilhoso, compartilhe. Se não, diga assim, o que pode melhorar, certo? E a gente vai ver e estudar o caso. Então, exemplos raros, está lá em Lucas 7, 24, Tiago 2, 25, Apocalipse 1, 20 e Apocalipse 2, 1. E aí vai, passagens raramente aplicadas, que é ao anjo da igreja, né? E tudo mais. Como era a passagem, como era o agir de Deus no Antigo Testamento? O que acontecia quando se quebrava o sábado? Quebrava-se o sábado, morria. Certo ou errado? Está lá na Bíblia. Morria. E por que hoje não morre? Está entendendo aí a questão? Porque não está mais em vigor. Também. Se Deus é contra, e aqueles textos que falam da mulher estar em silêncio na igreja, não é cultural, certo? Não é cultural, porque o próprio Deus não mata, não tira, não humilha, não repreende as mulheres que estão na liderança do pastoreado. Porque Deus está concordando com a obra. A resposta é simples, só ter uma seriedade de resposta. Quem não quiser acreditar, irmão, não tem problema. Mas não tem, porque o próprio Deus não repreende. Porque ela assumiu as ovelhas. Deus não diz assim, entregue para outro, tem que ser homem. Eu não vejo Deus fazendo isso. Só que no antigo Israel, tinha que ser um homem. Por quê? Cultura. Cultura. Certo? A cultura da época não ia aceitar, não ia ter uma aceitação tão boa das mulheres. A nossa é outra. Então, a maneira de Deus trabalhar também é outra. A multiforme graça de Deus falando aí. Aí, a origem dos anjos e a criação. Está no Salmo 148, versículo 2 e 5, Neemias 9 e 6, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. A criação de Deus tem que ser entendida em 3 áreas. Primeira, a criação das coisas espirituais. Segunda, a criação das coisas materiais. E a terceira e última, a criação da vida sobre a terra. Certo? Então, foi ordenado na história da criação em 3 fases distintas. Certo?
Para ela ser entendida, você tem que separar, no mínimo, por essas três. Aí, você vai colocar aqui dentro das espirituais. Ao responder os questionamentos do patriarca Jó, o Senhor disse de modo enfático e poético que quando este ainda nem havia nascido, nem o mundo material havia sido criado, os seus anjos, que são espíritos criados por ele, já estavam presentes na criação do mundo material. Jó 38, capítulo 38, do 1 ao 7. E aí, agora? O que Deus fala lá? Se você for ver, Deus pergunta, me responda se você tem inteligência, onde é que você estava, Jó? Você sabe disso, Jó? Então, você vai ver Deus pressionando mesmo Jó ali, e ele chegando e dizendo, Senhor, eu falei do que eu não sabia. Então, é muita sabedoria de Jó, certo? Quando vê-se pressionado por Deus, ele dizer, só o Senhor é Deus, o Senhor sabe. Isso é humildade, né? Ao responder os questionamentos, na linguagem figurada da Bíblia, tanto as estrelas da alva, quanto os filhos de Deus, são figuras dos seres espirituais criados pelo Senhor, porém você tem que olhar o contexto, porque tem duas passagens, uma em Isaías e outra em Apocalipse, que fala a estrela da manhã, né? Uma é a estrela da manhã, e um pregador que passa batido, ele não vai ver o detalhe de Apocalipse. A resplandecente estrela da manhã. Certo? Então, a estrela da manhã é o diabo. Não tenho o que duvidar. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã. Ou Vênus. Ou estrela d'alva. Certo? É a palavra Lúcifer. Que dá a entender isso daí. Que é Keilel, se eu não me engano. Que justamente vai derivar a palavra Lúcifer. Então, Lúcifer, interpretação, estrela da manhã. Resplandecente estrela da manhã, aí vem a palavra resplandecente e Keilel. Ou seja, Lúcifer de novo. Só que vai derivar a palavra daí do nome Jesus. Porque tem resplandecente antes. E essa Keilel é em hebraico. Já muda no grego. Então, Lúcifer em grego, não. Lúcifer em hebraico. Tá bom? Então, o que acontece? As pessoas vão ter que entender também sobre a criação material. A base da narrativa bíblica nos primeiros capítulos de Gênesis é o sistema solar, né? A criação é imensa, o sistema solar, os sistemas existentes, descobertos pelo homem, as leis do universo, lei da gravidade, lei do retorno, lei da semeadura, está tudo criado por Deus. Aí. A extensão dos corpos, a lei da ação e reação, toda ação tem uma reação, tudo Deus criou aí. A expansão dos corpos celestiais espalhados no espaço sideral, que tem até o hiperespaço agora, e quando começa a falar de um espaço enorme, as pessoas começam a puxar aqueles assuntos de ET, né? Você já começa a ver que tem aí. Será se Deus não criou só para criar esses planetas, para deixar eles bonitinhos, e só existe bactéria lá? Aí as pessoas querem levantar a hipótese e afirmar como verdade. O erro está aí. Então, se tem uma hipótese de ter vida em outros planetas, Deus tem pregadores lá também para pregar. E se arrepender também. Ou seja, não vai ser ET. Então, se não tiver, Deus seria negligente com sua palavra. Correto? Por quê? Só para os seres humanos? Não. Isso é injusto. Só castigo de inferno para quem desobedecer só a gente e os ET. Não, os ET não. Está errado. Então, toda vez que você vai se aprofundar numa teoria com uma pessoa dessa, ela vai botar eles como anjinho. Certo? Isso é errado, irmão. É só uma teoria. Você tem que ver que não tem um pingo de verdade nisso, porque eu mato, quando eu quero encerrar o assunto, eu disse, cadê as provas? Ninguém achou. A própria NASA, que eles disseram que achou nave espacial,
o próprio exército brasileiro diz que criou as naves. Aí é mentira, é verdade? Vai saber. Porém, a NASA nunca achou tanto lixo deles no espaço sideral como tem hoje. Lixo, rodeando a Terra. Aí apareceu um meteoro, caiu um pedaço de ferro dentro da Terra. Pá! A NASA vai lá, recolhe para estudo. Por quê, irmão? Já aconteceu várias vezes, certo? Você pode olhar. Mas eu creio que só anos depois a NASA conseguiu essa façanha de levar o homem à Lua. Por isso que eu digo, não acredite em tudo. Vocês têm que estar com a espada na mão e o conhecimento de Deus aqui, ó, sabedoria de como usar. Fazer as perguntas certas. O anjo passou na nuvenzinha. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão naquela nuvem ali. Vai vir o fim do mundo agora. Irmão, uma coisa é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Outra coisa é estar na nuvem. Outra coisa é estar na nuvem. Aí, aqui, por Natal, tem uma época que toda a época é a mesma passagem. E a água se transformou em sangue. E é barro. Vem um efeito natural e a água fica avermelhada do mar. Todo ano tem irmão dizendo que não lê a Bíblia, diz ao ano todo que lê. Quando chega nessa fase aí, não estuda, não vê o que é o natural da natureza e fica dizendo que o mar se transformou em sangue. Sangue é sangue, irmão. E é depois da aliás, é na grande tribulação, é depois do capítulo 6. A partir do 5, quando Jesus ali já está falando, no 6 já começa os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aquele dali, aquela arma feita a arco, é uma arma que é denominada arma humana. Deus, quando vai falar que está armado, ele não usa arco. Ele usa espada. Espada. Em outra live, quando eu começar em outro dia, falando sobre o livro do Apocalipse, vocês vão ver esses detalhes. Então, mas Deus está mandando eu falar, eu estou falando aqui. Então, aqui está lá na extensão dos corpos celestiais, falado, Via Láctea, planetas e satélites, não dá visão apenas limitada de toda a grandeza da criação material, conforme Neemias 9:6. A criação da vida sobre a terra está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11, e do 20 ao 22. O Criador formou a vida física numa combinação imaterial do espírito e a alma, com a material, o barro. Ou seja, dos 206 elementos da tabela periódica, vocês vão ver a gente ter 26 elementos. Cientificamente, pode procurar. Nós temos o ferro para comer o feijãozinho com arroz e tal, por isso daí. Nesta ordem da criação são incluídos os homens, os animais, nas mais variadas espécies, além da vida vegetal. Há uma certa reciprocidade entre os anjos e os homens com seres espirituais, né? Como seres espirituais. O ser humano ele tem parte espiritual e o anjo também. Porém, é preciso distinguir ambas as criações, porque os anjos são apenas seres espirituais e os homens são seres espirituais imateriais, e a vida dos anjos é apenas espiritual. A vida dos homens é espiritual e física. A vida física foi criada para propagar-se, por isso os homens procriam e geram outros homens. Então, por isso que a vida dos homens é espiritual e física, é por isso que a gente ainda gera. A vida dos anjos é unicamente eterna. É só espiritual. Então, não tem para quê, né? Não tem para que a gente chegar e dizer que vai propagar, isso é, os anjos não procriam. E dizer que eles vão se propagar é uma falácia, certo? De quem quer comprovar que a Bíblia está errada. Dizendo que os anaquins são filhos de anjo com, né, as filhas dos homens que tinha na terra. Só o Senhor. Mas
para dar o presente que eu disse que ia dar a vocês. A gente, antes de encerrar o vídeo, o pão dos anjos. Tem outro vídeo, mas Salmo 78, versículo 25. Tem outras passagens que realmente fala, mas está aqui, ó. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos. Tá vendo aí? Tem o pão dos anjos. Enviou-lhe comida à vontade. Vou dar uma regrinha aqui, que já é antiga, isso não sou eu que estou inventando. Leia sempre o contexto, certo? Voltando do 20, você vai ver. É verdade, ele bateu na rocha, e eis que brotou água, jorraram torrentes, mas poderá também fornecer pão e prover de carne ao seu povo? Então você já veja que é o Êxodo. Então, o pão dos anjos é o maná. Entendeu aí? Porém, você vai ver Gideão preparando comida para um anjo e ele comendo. Em outra situação, ele não quis. Mandou queimar, tocava o cajado, consumia. Então, tem classe de anjo que ele não come. Tem classe de anjo que ele come. Né? Então, você vai ver isso mais para frente. Espero que tenham gostado, certo? Todos vocês, tem muita gente aí que vai gostar desse vídeo. Que compartilhe, ajude esta obra, que você vai ver o quanto vai produzir. Isso é curso teológico que eu estou dando, certo? Esses cursos, assim, com esses temas, são cursos, certo? Vão ser, esse daqui, se eu não me engano, vai ser de 7 a 8 segundas-feiras, contando com a de hoje, né? Então, amados, eu estou aqui com vocês. Hoje foi bem curtinho, tem dia que vai ser muito curto, eu vou fazer poucos comentários, porque eu tenho uma agendazinha de anotações e aí eu vou seguindo elas. Mas, como eu disse, já toquei aqui em alguns assuntos de apócrifos para que vocês saibam diferenciar e não acreditar 100% em apócrifos, certo? Porque parece que quando proíbe, os pastores costumam não falar e não explicam o porquê e como é que se usa. Porque, na verdade, você não vai conseguir aplicar aquelas coisas não, porque você, por exemplo, no apócrifo, se eu não me engano, de São Tomé, o Evangelho segundo Tomé, ele vai dizer que Maria, a Bíblia diz que foi na estrebaria, né? Ela estava depois na casa, né? Ela esteve perto de bicho. Tomé, esse suposto Tomé, porque ele escreveu essa pessoa e botou o nome de Tomé, né? Então não foi Tomé que fez isso, mas ele botou o nome de caverna. Maria teve caverna. E quando a parteira foi ver se ela continuava virgem, consumiu a mão da parteira todinha. Aí, milagrosamente, quando uma pessoa lá na hora fez uma oração, restituiu a mão todinha. Então, amados, tem coisa que você não vai conseguir. Jesus, com 5 anos lá, faz passarinho de barro, toca tudinho e sai voando a seu bel prazer. Você não vai ver os apóstolos aprovando isso. Por isso que não passou. Então, tem coisa que você não vai conseguir. O máximo de informação ali que você tira, que bate realmente, era a idade das moças virgens na época, 16 anos. Maria, quando teve Jesus, tinha essa idade. Por quê? Porque o Mitzvah, que é a parte da lei, quando o jovem ele é de maior, ele é com 14 anos. Aí ele tem que se virar para se manter. Já com 8, aliás, com 5, costume judaico é 5 anos, ele já tem que ajudar a trabalhar. Ele vai aprender o ofício com o pai vai ensinar e todo ganho que ele ganhar vai ser para manter ele na alimentação. Diga aí se aqui fosse assim, seria 10. Você vê 1% de marginalidade lá em Israel, com as leis que tem. Então, tem coisa que eles estão errados, mas nisso eles estão certos. Certo? Então, amados, a paz do Senhor e até a próxima.